E aí, estrelinhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto aí que tem sido muito introduzido na realidade de muitas mulheres, onde a gente tem falado mais abertamente, mais conscientemente sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Bom, a gente acha que a agressão, o relacionamento abusivo são só relacionados a agressões físicas, né? Muita gente ainda tem essa mentalidade de que se a mulher não tá apanhando, então ela não tá dentro de um relacionamento abusivo. Isso é um absurdo, né, gente? O relacionamento abusivo ele pode ser muito pior do que uma agressão física. Ele é como um câncer que ele vai tomando a sua vida aos poucos, ele vai te sufocando aos poucos e você acaba entrando numa situação de vulnerabilidade muito grande nas mãos desse abusador, dessa pessoa tóxica. E hoje eu vou falar para você alguns conceitos, alguns exemplos que a gente pode usar, algumas técnicas e algumas ferramentas que são importantes para a gente conhecer, se reconhecer, na verdade, dentro de um relacionamento abusivo antes de mais nada, e depois começar a tratar desse relacionamento na sua vida, dessa ferida na sua vida, para que você finalmente se liberte desse tipo de relacionamento. Gente, um relacionamento abusivo nada mais é do que características da pessoa agressor, né, em relação à pessoa que está sendo agredida, a vítima, é como se fossem duas feridas abertas. Para vocês entenderem melhor um conceito, são duas feridas abertas. Existe uma vítima que ela tem uma necessidade não preenchida, uma necessidade não atendida, e existe um agressor que também existe uma necessidade não preenchida e não atendida. Mas qual que é a questão aqui entre os dois? A mulher, geralmente, a necessidade não atendida nela, ela busca no homem, né? Então, assim, o homem ele pode ser a pior pessoa do mundo, ele pode ser um agressor, além de agressor verbal, um agressor físico, mas se a mulher tem a necessidade desse tipo de agressor na vida dela, ela vai se preencher, entre aspas, com esse relacionamento, se relacionando com esse homem, com esse parceiro. O homem, ele também tem essa ferida, tá, gente? Às vezes relacionados aí a vários fatores, a gente entra um pouco nisso mais na frente, mais adiante. Hoje eu vou focar mais nos fatores das feridas emocionais das mulheres, né? Do porquê elas se colocam nessa situação de abusividade e como que elas vão fazer para sair desse relacionamento. Então, o homem, ele tem essa ferida aberta e ele desconta essa ferida, essa dor na parceira, na companheira. Então, é por isso que a gente fala que é tóxico, porque essa pessoa que está convivendo com você, ela é doente e ela precisa de ajuda. Só que é muito difícil, tá? Você conseguir fazer esse convencimento aí do seu parceiro, tá? Desistam, meninas, mulheres que me assistam nesse momento, desistam de curar o parceiro de vocês. Desistam, tá? Não dá certo, não, você vai se afundar ainda mais, o câncer vai se instalar ainda mais em você. Quem tem que ter a consciência de que precisa ser curado é a pessoa que está ferida. Então você nesse momento vai se comprometer e vai se conscientizar com a sua própria ferida. Você vai deixar de lado a ferida do seu parceiro. Você vai tratar você primeiro, porque você também tem uma ferida. Quando a gente se relaciona com esse tipo de parceiro, em um relacionamento tóxico e abusivo, a gente geralmente está trazendo aí reflexos da nossa infância. E é muito importante que vocês prestem bastante atenção nesse tema, porque vocês mesmos que estão me assistindo vão fazer as suas próprias pesquisas, as suas próprias associações com os seus registros de infância. Porque o que acontece? É na infância onde a gente forma a nossa personalidade. É na infância onde a gente começa a preencher ou esvaziar ou criar ou desfazer feridas no nosso inconsciente emocional. Então, meninas, se você foi uma pessoa que foi que presenciou cenas de agressão na sua casa, entre os seus pais, ou cenas de agressão verbal, ou relacionamentos tóxicos do seu pai com a sua mãe, ou se você presenciou isso em qualquer número, em qualquer grau na sua infância, e isso de alguma forma ficou registrado no seu inconsciente, isso quer dizer que
Hoje, se você está em um relacionamento assim, é porque você criou essa imagem, essa referência de relacionamento na sua vida. É por isso que a gente se submete a esse tipo de relacionamento. A gente criou uma imagem, uma associação de qualquer registro da infância relacionado a homens e na nossa fase adulta a gente se submete a esses relacionamentos porque esses são os modelos de relacionamento que a gente aprendeu, que a gente teve como verdade durante a nossa infância. Então, por que o processo de autoconhecimento é tão importante nessa fase? Justamente porque sem as ferramentas do autoconhecimento, você não tem condições de identificar, antes de mais nada, esse relacionamento abusivo na sua vida. Depois, você não tem condições de buscar ferramentas para tratar esses relacionamentos. E não é tratar o outro, tá, gente? Não é tratar o seu relacionamento, você e seu parceiro. É tratar você mesma. Se você que está me assistindo é homem, então é tratar a você mesmo e não a parceira e não o outro. O problema está em você. E essa é a principal consciência que a gente precisa ter. A gente não pode se vitimizar diante dessa situação, porque essa é uma situação que foi construída por você. Não é uma questão de culpa, de deixar de ser culpado ou de ser culpado, não é isso. Se lá na sua infância você presenciou, é lógico que isso não é uma culpa sua, mas de alguma forma você carrega e projeta esse tipo de experiência na sua vida atual. Então, meninas, primeiro passo, identifiquem. Não é normal que um parceiro baixe a sua autoestima. Não é normal que o parceiro queira atenção só para ele. Não é normal que um parceiro fale coisas negativas para você o tempo todo, te coloque para baixo o tempo inteiro. Não é normal que um parceiro queira aceitação o tempo todo, que só fale dele o tempo todo. Essas são algumas características de parceiros tóxicos, tá? Ele quer sempre a atenção para ele é sempre o melhor na situação, ele está sempre clamando por atenção, ele está sempre clamando ali para ser o centro da sua vida e você fica no beco sem saída. Porque afinal de contas é o seu relacionamento, você preza por ele, você quer que ele dê certo, você quer que aquela construção ali continue e vingue, só que você escolheu um parceiro doente para se relacionar e é uma doença séria, tá? As pessoas tóxicas, elas são muito sérias, você precisa se afastar com uma urgência que você não faz ideia, você não faz ideia. Bom, por que eu tô falando tudo isso para vocês com tanta convicção? Eu venho de um relacionamento abusivo, eu não tinha muita referência masculina na minha vida, o meu pai, a gente não teve, né, convivência. Então, assim, e aí vieram também vários outros fatores de identidade e tudo mais, mas o fato é, eu vivi um relacionamento abusivo por mais ou menos uns 2 anos e foi um dos piores da minha vida. Porque o relacionamento abusivo, o abusador, ele é uma pessoa tão sarcástica, tão inteligente, que ele se camufla como uma pessoa boa. Então você olha e você fala, nossa, mas essa pessoa ela é tão boa. Na frente dos outros ele vai te tratar bem, na frente dos outros ele vai ser a melhor pessoa do mundo, para a sua família ele vai ser a melhor pessoa do mundo, mas dentro da sua casa, na intimidade entre vocês, é que você vai identificar que na verdade ele está roubando a sua energia. Ele é uma espécie de vampiro energético dentro da sua própria casa, dormindo do seu lado, fazendo com que você desista dos seus sonhos. Uma pessoa tóxica, ela não apoia você nos seus sonhos. Uma pessoa tóxica, ela não apoia você nas suas investidas profissionais. Raramente isso vai acontecer, tá, meninas? Então, se você está passando por isso, o primeiro passo é identificar. Identificar que existe esse relacionamento totalmente abusivo, que você não concorda com as atitudes e você precisa dar um passo a mais, que é o passo de se conhecer e de se curar. À medida que você for se curando, você vai perceber que esse relacionamento já não faz mais sentido para você, porque você mudou aquele chip que foi implantado lá na infância de referência masculina. Então você vai ter um outro tipo de pensamento com relação aos homens e aos relacionamentos. E aí é onde nasce a cura. E aí é onde você consegue finalmente identificar que isso não é para você,
que você não merece, que você merece muito mais do que isso. Porque se lá na infância você teve uma autoestima muito baixa, por exemplo, uma mulher na fase adulta que tem uma autoestima baixa, ela vai aceitar qualquer coisa, porque ela não vai se sentir digna de ter um relacionamento, de ter um homem maduro, um homem seguro, um homem independente, um homem curado, como eu falo, tá? Se você não é uma pessoa curada, você vai se relacionar com pessoas doentes e vice-versa. Uma pessoa doente sempre vai ser atraída por uma outra pessoa doente. E é doente emocionalmente, tá, gente? Tem feridas aí dentro de você que você precisa recorrer ao processo de autoconhecimento para identificá-las e para curá-las. Bom, esse vídeo não é um vídeo fácil, né, de se fazer. É difícil a gente falar sobre essas questões. É difícil a gente trazer consciência para as pessoas, porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. Isso envolve muitas questões de filhos, de família, de muitas, inúmeras situações que inúmeras mulheres passam todos os dias. Mas o meu papel de uma pessoa que já foi ferida, de uma pessoa que já foi curada e de uma pessoa que hoje ajuda e auxilia no processo de cura de outras pessoas é justamente fazer com que elas despertem, tenham consciência de que o processo de autoconhecimento é o caminho. E que mais do que nunca vocês merecem ser felizes, vocês merecem ser independentes, vocês merecem ser aquilo que vocês realmente são e não aquilo que a ferida de vocês agora nesse momento grita, né, necessariamente para que vocês sejam. É só uma ferida, ela pode ser curada, você merece passar por essa cura, tá bom? Estou à disposição, meninas. Mandem aqui para mim comentários, mandem para mim aqui sugestões de novos vídeos, se vocês querem continuar, querem que eu continue, né, falando sobre esse assunto. É um assunto muito importante, polêmico, mas muito importante, e a gente precisa ter mais consciência, né, sobre esse aspecto. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.